Agora vamos pensar na operação de inserção de uma cadeia na árvore digital de pesquisa. Então vamos imaginar, para inserir uma cadeia X na árvore T, eu devo, a partir da raiz dessa árvore T, começar a pesquisar cada caractere, caractere a caractere, descartando ele à medida que eu vou adentrando em profundidade na árvore até encontrar o local onde a cadeia deve ser inserida. Localizei o local, supondo, claro, que ela não está existente ali, eu devo inserir nesse local que necessariamente vai ser um nó folha. Agora, se eu for pensar em detalhamento de passos, eu posso dizer assim: encontre o local onde a cadeia X deve ser inserida na árvore T, de acordo com exatamente a ordem já estabelecida pela árvore digital de pesquisa. Se eu localizei o local após processar o último símbolo de X e nesse local não tem nada, ou seja, aquele local está vazio, então eu posso simplesmente inserir a cadeia X como um nó folha daquela árvore e pronto. Mas imagine que naquele local aonde ela deve ser inserida já exista um nó folha que contém uma certa cadeia lá. Então, nesse caso, aquele nó folha que contém essa cadeia que já está armazenada vai se tornar um novo nó intermediário. Eu vou construir uma subárvore para armazenar esse nó intermediário, dependendo da diferença que existe entre a cadeia X e aquela que já está armazenada, e vou também criar um nó para que eu possa armazenar a cadeia X que vai ser inserida. Então, tendo criado esses nós folhas, né, um que vai ser o nó que vai armazenar X e aquele que deixou de ser folha, que passou a ser um nó intermediário, eu vou então armazenar as cadeias, as respectivas cadeias nesses nós. Bom, feitas essas duas operações, as operações de pesquisa e a operação de inserção, eu posso fazer a seguinte pergunta: qual é a complexidade de tempo para realizar operações em árvores digitais de pesquisa? Então, vamos pegar esse último caso que nós analisamos. Vamos pegar e pensar na operação de inserção. Então, se eu fizer uma análise pensando no pior caso, eu posso dizer assim: se eu vou inserir uma certa cadeia X, que tem um comprimento N, então ela tem N símbolos. Como eu baseei e essa cadeia foi concebida e construída a partir de um certo conjunto de símbolos sigma, que tem um certo tamanho, eu posso dizer que em cada nó, ao processar um símbolo de X, eu vou ter que fazer um número de comparações que é dado pelo tamanho do conjunto sigma. Se sigma tiver 10 símbolos, eu vou ter que fazer 10 comparações. Se sigma tiver 40 símbolos, eu vou ter que fazer 40 comparações para cada um dos N símbolos que a cadeia X tem. Portanto, no final, eu vou ter feito o número de símbolos que a cadeia tem, que é N, vezes o número de símbolos que o conjunto de símbolos tem, que é sigma. Então, no total, eu vou ter N vezes tamanho de sigma comparações. Tá bom? Agora, se eu aplicar a notação O grande ou Big O, esse número ele vai corresponder a O de N. Por quê? Porque como isso aqui é um tamanho constante, quando é multiplicado por N, por exemplo, 10 vezes N, o que me interessa é a ordem de crescimento disso, eu vou dizer que é O de N. Mas como o meu N é fixo, pensando que ele vai ser um certo comprimento já dado, eu posso dizer que isso é O de 1. Ou seja, como consequência, as operações tanto
de inserção, as operações de inserção que eu vou realizar, elas vão ser independentes do tamanho da cadeia X quando eu faço a análise de complexidade de tempo. Se eu comparar a operação de inserção com a operação de pesquisa, eu vou chegar à mesma conclusão, que a operação de pesquisa também vai ser realizada com essa mesma complexidade de tempo. Então eu pensei nessas duas operações e cheguei à análise de complexidade de tempo para o pior caso de ambas, de inserção e de pesquisa. Aí pode restar a dúvida. Bom, e sobre a operação de exclusão? Quando eu vou excluir uma certa cadeia X na árvore. Então, pensando sobre ela, tente criar um pseudocódigo para realizá-la. Depois que você tiver feito isso, a partir desse pseudocódigo, faça uma análise de complexidade de tempo para essa operação e conclua qual vai ser a complexidade de tempo. Bom, um segundo desafio. Quando eu tenho uma árvore digital de pesquisa, vamos pensar aqui com um conjunto enorme de cadeias armazenadas, muitas vezes eu quero obter essas cadeias numa ordem alfabética crescente, ou também chamada de ordem lexicográfica, a ordem na qual, por exemplo, as palavras estão distribuídas num dicionário. Então, e se eu quisesse inserir essa operação? Quero ter uma operação que seja capaz de, dada uma árvore digital de pesquisa, eu consiga obter todas as cadeias que estão nela armazenadas em ordem alfabética crescente. Pensa em elaborar um algoritmo para essa operação. Então, esse é o nosso segundo desafio, né? Bom, as trees são estruturas que suportam muito bem o que nós chamamos de casamento de padrões. E elas fazem isso num tempo que é proporcional ao tamanho do padrão que você deseja, né? Então, por conta dessa propriedade, elas são estruturas muito convenientes para manipulação de palavras, o que acontece em vários tipos de aplicação, como por exemplo, em correção de palavras que num editor de textos, num corretor, né, em que à medida que você vai digitando, ele já vai sinalizando qual é aquela palavra ou quais são as possíveis palavras para aquela situação, ou no processo também de autocompletar palavras. Devido às características de armazenamento compacto, árvores também digitais são muito utilizadas em compressão de dados. A biologia computacional manipula muitas cadeias, então eu consigo representá-las muito bem por meio de árvores digitais de pesquisa. Tabelas que acontecem nos roteadores para endereços IP de Internet Protocol na internet. Elas podem ser, as aplicações podem utilizar esse tipo de estrutura de dado. Também em armazenamento e busca, que é realizada em documentos XML. Então é bem extenso, poderia citar outras, né? Bem extenso o número de aplicações em que você pode se favorecer do uso da estrutura de árvore digital de pesquisa. Em particular, eu vou compará-la agora com uma estrutura que nós vamos estudar em breve, o nosso próximo assunto, que são as tabelas chamadas de tabelas hash. Depois eu retorno a esse tema e a gente faz uma ênfase novamente nessa comparação. Mas a árvore digital de pesquisa tem algumas vantagens quando você compara com tabelas hash. A primeira é que não há colisões entre diferentes chaves, como que vai ocorrer lá na tabela hash. O que é uma colisão? São duas chaves diferentes, por exemplo, duas cadeias diferentes, tentarem ocupar uma mesma posição. Você sabe que isso na tree isso não acontece. Já nós vamos ver que na tabela hash isso pode acontecer. A tabela hash ela é baseada em uma função chamada função de hash, que é totalmente desnecessária aqui.
Essa função vai trazer vantagens, mas também vai trazer limitações para a tabela hash que as trees estão isentas por não haver a existência dessa função. Outra maneira, que é o segundo desafio, a tree fornece uma ordenação alfabética facilitada para as entradas que estão nela armazenadas. Basta que você exatamente implemente o algoritmo que nós falamos no desafio 2. Essa operação aqui vai me dar uma ordenação alfabética facilitada. E em muitas situações, a pesquisa na tree ela é mais eficiente que numa tabela hash imperfeita. Essa tabela hash imperfeita é aquela que tem colisões. Então, a pesquisa se torna mais eficiente nas trees do que em tabelas que possuem essa característica de gerar colisões entre diferentes chaves de entrada, né? Mas, como toda estrutura, ela também tem desvantagens. Por exemplo, em certas chaves, como chaves que são representadas por números reais, ela pode ser menos eficiente, né? E algumas delas podem exigir um espaço de armazenamento que é maior que se eu tivesse correspondentemente ter mantido a estrutura numa tabela do tipo hash, né? Alguns exercícios interessantes para que a gente pense. Qual seria, ou qual é, a complexidade de armazenamento que eu preciso ter para atender uma certa tree que vai ter P cadeias armazenadas? Essas P cadeias vão ter cada uma comprimento máximo igual a N e estarão definidas sobre um alfabeto sigma de M símbolos. Então, o que eu quero saber nesse cenário é qual é a complexidade de espaço de armazenamento necessário para uma árvore digital de pesquisa com essas características. Vamos pensar agora no exercício 2, que a sua árvore digital de pesquisa não vai armazenar cadeias quaisquer. Ela vai armazenar cadeias que estão definidas sobre um conjunto de símbolos que são os numerais de 0 a 9. Portanto, as cadeias são, na verdade, números naturais. Isso alteraria os algoritmos que nós já analisamos e aqueles que você vai construir? E se eu fizesse mais uma alteração, não só os números decimais, mas como eu quisesse armazenar cadeias hexadecimais, também vai ter impacto nesses algoritmos ou não? É simplesmente uma extensão do conjunto de símbolos, né? Quando nós divulgamos a aplicação chamada Tree.java, que foi publicada na plataforma de educação à distância na área da nossa disciplina, algoritmos, ordenação e busca, você vai observar nessa aplicação que os algoritmos de muitas funções são algoritmos recursivos que implementam as funcionalidades da tree. O exercício 3 pede que você substitua essas versões recursivas por versões não recursivas. Então, ou seja, você deve criar funções que sejam iterativas para exatamente implementar as mesmas funcionalidades que estão aqui. E, finalmente, o exercício 4, um exercício de maior complexidade, em que você vai ter a seguinte aplicação. Imagine que você tenha um texto que vai ser fornecido pelo usuário, como por exemplo um texto digitado, e você quer, sobre esse texto, identificar subcadeias únicas de um certo tamanho ns. Por exemplo, quero identificar subcadeias de tamanho 3. Então eu quero saber quais são as diferentes subcadeias de tamanho 3 que existem nesse texto, onde o tamanho da subcadeia não vai ser, ele é arbitrário, mas ele vai ser limitado por um tamanho N maiúsculo, que vai ser o tamanho máximo da subcadeia que você vai permitir. Então,
Esse programa, ele vai ler o texto de entrada, vai te perguntar qual é o tamanho das subcadeias NS que você quer, por exemplo, 3, e ele vai identificar todas as subcadeias únicas de tamanho 3 que você definiu, que estão presentes naquele texto. Por exemplo, imagine que você informou um texto bem reduzido, CG, CG, GG, CG, CG. Aí eu começo, vamos, manualmente, analisar quais são as subcadeias de tamanho 3 e diferentes, únicas, que eu tenho aqui. Então, se eu começar no primeiro caractere, eu vou falar que eu tenho C, G, C. Ah, isso aqui já é uma subcadeia de tamanho 3, ó. E ela é única até agora, porque só tenho ela, então C, G, C. Continuo. Pego mais um caractere, o quarto. Quando eu pego o quarto caractere, eu poderia pensar, tem G, C, G. Essa eu nunca peguei, ó. G, C, G. Então eu tenho mais uma subcadeia de tamanho 3 e única. Se eu pegar só 4 caracteres, será que eu teria outra? Eu não vou poder pegar mais a C, G, C. Já peguei essa aqui? Não. Aí eu pego o quinto caractere. Opa, agora apareceu mais uma, que é a C, G, G. Então essa eu nunca tinha pego. C, G, G. Então C, G, G. Mais uma cadeia. Se eu for processando sucessivamente todos os caracteres, quantas são as subcadeias de tamanho 3 únicas que eu vou encontrar nesse texto? Nesse texto aqui foram encontradas 5, que são as que estão mostradas aqui. Inclusive, por exemplo, uma que é GGG, tá aqui, ó, GGG. Outra, GGC, tá aqui, ó. Então essa aqui também eu não tinha demonstrado até agora. Se eu pegar outras, você vai ver que as únicas distintas, por isso que são subcadeias únicas de tamanho 3, serão essas. Aqui tem algumas dicas para você tentar trabalhar em cima e conceber esse programa de identificação. Uma pesquisa interessante é que, quando nós conversamos agora sobre árvores digitais de pesquisa, nós estudamos uma estrutura padrão. Obviamente, existem variações sobre essa estrutura chamada bitrise trees, suffix trees, compressed trees e B-trees. Então, você vai pesquisar sobre essas variações, ver o que foi modificado em cada uma delas, quais foram as vantagens ou desvantagens que essas modificações trouxeram e o que acontece com a complexidade de tempo nas operações básicas quando essas modificações são feitas. Então, isso aqui é uma pesquisa para você passar a conhecer um pouco mais sobre diferentes formas de você criar trees e quais são as características de cada uma delas. O nosso Saiba Mais sempre são anotadas dicas a respeito de como você obter mais informações sobre o que nós estamos estudando. Então, nesse caso, nós vamos nos referir ao nosso livro texto básico, que é o Introduction to Algorithms, do Cormen, Leiserson, Rivest e Stein. Ele já é o livro utilizado na nossa disciplina. E, em especial, os capítulos 10, 12 e 19 vão abordar exatamente esses assuntos que nós discutimos agora. E o livro do Sedgwick Wayne, também chamado Algoritmos, com os capítulos de número 3 e 5. Com isso, nós concluímos esse estudo exatamente das estruturas que nos permitem realizar pesquisa em memória primária. Então, agora você vai fazer todo esse conjunto de atividades e nos prepararmos para o nosso próximo assunto, que são tabelas hash.